A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar início à nossa EBD e agradecemos a Deus por mais um dia de vida, saúde que estamos aqui, para aprendermos mais a respeito e concernente às coisas do reino do Senhor, né? Essas coisas que nós iremos levar para toda a nossa vida. Então queremos te agradecer já a presença do irmão Pedro, que está aqui, graças a Deus, com saúde, firme e forte com o seu violão, para entoarmos hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradeço também a vida do Fernando, professor, que vai nos trazer a ministração da aula, né, daqui a alguns minutos, e o Mendes, que está na imagem e som também. Agradecemos pela vida dele. Iremos já dar o aviso, as revistas chegaram, né? Então, depois os irmãos peguem comigo. À noite estarei com elas aqui também para distribuir para aqueles que não pegarem agora de manhã, né? Porque infelizmente estamos gravando, né? Não teve como sair ao vivo na internet, porém eu pedi para a Anice dar alguns avisos. Talvez alguém venha aqui até às 11h30 pegar as revistas comigo, tá bom? E vamos orar por alguns enfermos também, que tem alguns pedidos de oração, pelas futuras mamães também que estão grávidas nesse tempo, né? Vamos pedir também a nosso Deus, que Deus esteja abençoando a vida de cada uma delas. Vamos orar nesse momento, irmãos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá vida e saúde. Estamos aqui mais uma vez para aprender da Tua Palavra, e ajude-nos a colocar em prática, Deus. É isso que vai falar sobre essa lição também, sobre o preparo que Jesus teve com os discípulos, algumas questões, características deles, e também que nós devemos, como súdito do reino, também nos esforçarmos para vivermos de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Então esteja nos abençoando grandemente. Querido Deus, muito obrigado, Deus, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas, pelos grandes livramentos, ó Deus. Te peço, ó Deus, a Maria da Glória esteve pedindo pelo seu sobrinho, o Júnior, marido da Fabiane. Deus bendito, tenha misericórdia, Deus. E agora nessa manhã foi entubado também. Está nas Tuas mãos a vida e a saúde dele, Senhor, do Júnior. Então esteja cuidando, Senhor, sobrinho da nossa irmã Maria da Glória. Também cuidando da sua irmã, a Luzia, a dona Luzia, também esteja guardando, protegendo a cada um da família ali. Pedimos também, Senhor, pela Alice, a filhinha da Ana e do Daniel. Obrigado porque já teve alta, foi para casa ontem. E que o Senhor continue abençoando, restabelecendo a saúde dela, Senhor, que possa ter um crescimento, desenvolvimento normal, tanto físico, emocional, como também futuramente espiritual, porque Daniel e Ana são servos do Senhor. Ensinar essa menina nos caminhos do Senhor, ó Deus. Esteja abençoando grandemente a saúde dela. Muito obrigado, porque já está na sua casa. Deus, te peço também pela Paulinha, gravidez. Te peço também, Senhor, pela Bárbara, que o Senhor esteja cuidando delas, ó Deus, até o dia do nascimento dessas crianças, ó Deus. E mais uma vez te pedimos que venha com saúde e que venha alegrar a vida dos seus pais. E dirige-nos, ó Deus, conduza-nos, e que tudo que nós vamos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino, que é do trimestre, que é o hino 190 do cantor cristão, né? 190. O hino do trimestre. Tá firme? Tá firme? Sim. Veio Jesus a este mundo vil para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo Ele fez porque te amou, para salvar-te a ti.
Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti. Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Tudo isto Deus fez em teu favor, para salvar-te a ti. Chama-te agora com terno amor, para perdoar-te a ti. Deve chegar em contrição, tendo a certeza do perdão. Cristo te estende a sua mão, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Ó que alegria, que gozo e paz, de salvação de Deus, e nova vida que satisfaz, alma que busca os céus. Livre das culpas do pecado, longe da dor e do chorar, tendo a certeza de gozar a redenção de Deus. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Amém. Tá falhando, tá ruim. Deixa eu ver aqui. Tá falhando. Ah, é? Agora que você falou. O texto áureo, confere na sua lição aí, o Fernando, Mateus 10:38. É Mateus 10:38, né? Então, texto áureo, escolha e preparo dos discípulos. Mateus 10,
38 é o textuário. Vamos ler Mateus 10, 38. Diz assim a palavra do Senhor: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É esse o textuário, a escolha e preparo dos discípulos, que daqui a alguns minutos o Fernando vai ministrar essa aula a nós, tá bom? Vamos cantar mais o hino? Hino de número 203 do HCC. Do HCC. Você lembra o estribilho, Marcelo? Você lembra do estribilho? Cristo é meu Senhor, Cristo é meu. é dele tudo que tenho que sou, Cristo é Deus. Lembra? É isso? Acho que não, hein? Tem que ouvir. Bom, quer dar passadinha? É, porque Dá pra, tá gravando, Mendes? Tá gravando. tá gravando. É o 203, né? É. Lembra? Cristo Jesus é meu mestre e Senhor, a vida Ele entreguei. Minha esperança, meu Rei Salvador, nele tudo encontrei. Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Senhor. É dele tudo que tenho e que sou. Cristo é meu Senhor. Meu Redentor é somente Jesus, digno de todo louvor. Ele é o caminho, a verdade e a luz, vida, poder e amor. Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Senhor. É dele tudo que tenho e que sou. Cristo é meu Senhor. Queres a Cristo Jesus te entregar, obedecer e servir. Nele terás alegria sem par, venha Jesus seguir. Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Senhor. É dele tudo que tenho e que sou. Cristo é meu Senhor. Amém. Convidar aqui o Fernando. Vamos orar mais uma vez, passar a palavra ao Fernando. Essa aqui é a sua, né?
Pode? Então vamos orar, entregar a palavra ao Fernando e ele irá ministrar essa aula a nós. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eis aqui o teu filho, obrigado pela vida dele, tudo aquilo que ele preparou, Senhor, que o Senhor ajude-o a transmitir a cada um de nós, ó Deus, que estamos aqui, aqueles que estão na sua casa também, que estão assistindo, que o Senhor abençoe grandemente e possamos sair daqui edificados com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. A graça e a paz, amada igreja. Motivo de grande agradecimento, a gente poder... Agradecimento a Deus, para a gente poder, numa manhã dessa, poder cultuá-lo e poder aprender um pouquinho mais da sua palavra. Tá? E dizer também o quanto eu sou participante desse aprendizado, que cada vez que eu preparo aqui, leio o texto, e converso e tento levar aquilo que Deus preparou no coração, eu aprendo também. Né? Então tem que agradecer a Deus por essa enorme graça. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito, quem não segue após mim não é digno de mim. Tá? A gente vai falar acerca do preparamento dos discípulos, tá? Que Jesus preparou os seus seguidores para a missão. E é sobre isso que nós vamos falar. Falando um pouquinho sobre essa discípulo, né? Eu gosto sempre de trazer a palavra-chave para deixar bem fixado para os irmãos, né? Discípulo, se buscarmos lá no dicionário, ele trata que é quem estuda, aluno, aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos, né? Então a gente vê o quê? Que o discípulo, ele aprende. O discípulo recebe a instrução. O discípulo, ele estuda aquilo que o mestre transmite. Tá? Então, capítulo 10 de Mateus e capítulo 11 será o tema do nosso estudo. Nosso textuário, vamos começar pelo nosso textuário novamente, tá? Mateus 10, 38, tá? Todo o contexto se dá acerca de preparação dos discípulos, tá? Você tem ali a escolha dos 12, e agora, após essa escolha dos 12, a gente vê que eles já começam a fazer a obra. Até que porque, assim, o tempo não era um tempo, não tinha tanto tempo. Se parar para ver, nós tínhamos, o ministério de Jesus foram 3 anos. Então eles tinham que já ir para o campo, já ir trabalhar na obra do Senhor. Né? E aqui, as instruções de Jesus para eles. Né? Nós vamos falar também, nesse estudo, acerca da clareza de Jesus, a clareza que Jesus teve sobre as dificuldades, né? Mas também Jesus trata as recompensas e também promete alívio. Mas dificuldade teria nesse ministério, principalmente porque eles iam lidar ali com um povo que estava muito arraigado às tradições e não estavam abertos ao Evangelho. Essa que é a grande realidade. Então, iria ter oposições, ia lidar com oposições, tá? Mas a gente vai falar no decorrer do estudo, tá? Então, indo para o nosso textuário, Mateus 10, 38, trata, é um texto bem conhecido, tá? Que ele trata que a quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A cruz aqui é a representação da dificuldade,
é representação da aflição, tá? Então, serve até para a gente trazer um pouco para o nosso dia a dia, né? Não existe aquilo que você vai aceitar Cristo e sua vida vai ser um comercial de margarina, onde todo mundo ri, todo mundo está feliz. Não, vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade. Então, texto áureo: e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim, tá? Vamos começar, iniciando o nosso estudo, a gente vai falar um pouco sobre a escolha de Jesus, dos 12, tá? Vamos lá para Mateus, capítulo 10, tá? E vamos ler até do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ora, o nome dos 12 discípulos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Tá? Então aqui a escolha dos 12 nomes, tá? Dos 12 discípulos de Jesus, né? Vamos abrir nossa Bíblia lá em João 9, versículo 28. Indo para o Evangelho de João. Em que diz assim: então o injuriaram e lhe disseram: discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Aqui, acerca dos fariseus interrogando o cego curado por Jesus, né? E os judeus falando que eram discípulos de Moisés, né? Numa clara afronta aí ao ministério de Jesus, né? E falando que o cego era discípulo de Jesus, tá? Vamos abrir também em João 3:25. Capítulo 3, versículo 25 diz assim: ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E vamos abrir também em João 6,66. Que diz assim, capítulo 6, versículo 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então aqui a gente vê a tipologia de alguns tipos de discípulos. E que, se trouxermos para o nosso cotidiano, a gente vai enxergar muito no nosso dia a dia, né? Quantos que estavam na caminhada, sentados aqui conosco, que não estão mais? São discípulos que abandonaram o caminho. Eles eram discípulos durante um tempo, né? E abandonaram o caminho. E vemos isso acontecer, né? A gente vê pessoas arraigadas às tradições, mais do que a Jesus, né? Então aqui a gente traz algumas tipologias. O fato é que Jesus conhecia todos eles, porque Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, já
poder fazer uma leitura. E aí a gente vê o tamanho do amor de Cristo, porque quando ele chamou a Pedro, ele já sabia que ele seria, ele podendo olhar para Pedro, fazendo um raio-x dele, sabia que ele iria negar ele. Ele sabia que ia sofrer a decepção de ser traído por Judas. Ele sabia que Tomé não ia acreditar na ressurreição e ia ter que tocar nele. Ele sabia de tudo isso. Mas ainda assim ele escolheu os 12. Até o que não seguiu ele, que era o filho da perdição. Que teve também toda a oportunidade, como os demais, do caminho do céu. E é um pouco do que vivemos hoje também. Se a gente trazer essa síntese, né? São 12 personalidades diferentes, ali 12 pessoas diferentes convivendo com um único objetivo, que era o reino dos céus. Mas a gente vê que Jesus viu que era necessário lapidar e passar instruções para esses, né? Fato é que o início da caminhada, Jesus foi muito claro com eles sobre as dificuldades, não escondeu nada. A Bíblia é muito, a Bíblia assim, é um livro que não esconde nada, é tudo às claras, é tudo à luz, para que não haja dúvida. Na própria instrução ali, Jesus, ele colocou claramente as dificuldades que teria e que de fato aconteceu. Ocorreu oposição, ocorreram martírios, né? Nada diferente do que Jesus jogou com clareza para eles. Jesus jogou claro com eles sobre a dificuldade. Então, irmãos, o que a gente aprende disso? Por que eu estou falando das dificuldades? Porque a gente não pode criar a ilusão em nossa mente de que o evangelho verdadeiro não tem dificuldade. Ele tem dificuldade, sim, né? Precisa perdoar, algumas vezes você tem que abrir mão, você tem que abrir a mão das suas vontades, que essa é a mais difícil. Você mudar, você ser o fator, o fator que conduz, o fator de mudança. Não é o mundo, é você, dentro de você, em relação ao mundo. Não o mundo mudar em relação a você. O mundo vai ser isso daí. Você vai ter oposição de pessoas. Então, irmãos, algo que a gente aprende com isso é que haverá dificuldade. Contudo, Deus está contigo em todas as dificuldades. E aí a gente vai transcorrer aqui os textos e vamos detalhar essas orientações de Jesus para os seguidores dele, do qual fazemos parte também, somos seguidores dele. E queremos tirar essas lições também, tá? Agora, especificamente no texto, foi tratado que eles teriam uma resistência muito grande lá pelos judeus. Então, Jesus escolhe os 12, tá? Com toda a dificuldade, com toda a dificuldade que relata as dificuldades dos discípulos, né? E com todas as fraquezas, Jesus escolheu os 12. Com todas as fraquezas. Vamos lá ao detalhamento da missão que os discípulos receberam. Então a gente percebe que não tinha muito tempo. É um negócio, eu passo a instrução e vamos trabalhar. Eu passo a instrução e vamos trabalhar. Vamos para a obra. Isso daí a gente tira uma lição também, né? Tira uma lição que para a obra de Deus tem que ser assim. A gente não tem que ficar com preguiça, não. Tem que chegar e vamos fazer e vamos embora, né? A obra de Deus tem que ser feita, né?
Vamos lá para Mateus 10, de 5. É um pouco mais extenso agora. E aí a gente vai... eu vou ler o texto, tá? É de 5 a 42 e a gente vai falar um pouco sobre isso daí, tá? Então, eu vou pegar... nós vamos ler do 5 a 42, mas em alguns momentos eu vou fazer uma pausa para falar um pouco sobre etapas dessas instruções, tá? Em que diz assim: a gente vai falar das instruções especificamente, tá? As instruções para os 12, do 5 ao 15. Aqui é a missão, né? Se fosse um quartel, era a missão que tinha que pagar. Já tinha a primeira missão lá, né? E aqui vem a instrução, né? Para quem foi militar aí, você viu o exército, sabe que a hora que chega a missão, você já sabe com clareza aquilo que precisa fazer, né? E que diz assim: a estes, Jesus enviou, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entrei em cidades e samaritanos, mas dê preferência às ovelhas perdidas na casa de Israel. Quer dizer, Israel era a localidade. À medida que seguites, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, e de graças dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai neles o que é digno. Aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Quer dizer, eles estavam levando a paz. Se a pessoa quiser receber, amém. Se a pessoa não quiser receber, vamos para outro. Se com efeito a casa, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, de que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, essa é a primeira instrução. Irmãos, a gente tira até grandes ensinamentos daqui, né? Grandes ensinamentos, para a gente ver o quanto o Evangelho é uma pedra, algo precioso. É algo precioso, né? Não pode ser banalizado, né? A gente vê Jesus falando as dificuldades, né? Mas é algo precioso, a gente não pode confundir essa preciosidade. A gente não pode confundir e adaptar o Evangelho, né? De maneira que não seja conforme a palavra, algo diferente da Bíblia. Eu falo, jogando português claro, a gente não pode aliviar. A gente tem que jogar o Evangelho verdadeiro. O Evangelho, a gente vê Jesus mandando mais as pessoas negarem a si mesmo do que propriamente falar que ele fala assim, ó, você quer vir após mim? Tá bom, eu não tenho nenhum teto aqui. Você está pronto para me seguir assim mesmo?
Olha, você não sabe onde você está se metendo. Você quer seguir a Jesus mesmo? Eu falo isso porque em alguns momentos você vê o evangelho sendo pregado de uma maneira como se fosse algo que Jesus está carente, Jesus... Não, não é isso, irmãos. Jesus é o Salvador, Ele está dando a oportunidade para você se salvar. Para quem não aceitou a Cristo, se salvar. Ele está dando por amor, Ele está dando a oportunidade. Jesus não é esse ser que a pessoa coloca como um ser bonzinho, que está com uma carência, e que, olha, aceita Jesus, se você não aceitar... Gente, Ele está dando a oportunidade de salvação. E a gente vê aqui claramente que a gente chega, prega o Evangelho. Se a pessoa não quer, amém. Porque é algo precioso. Teve um sangue precioso nisso daí. Nessa história, teve um sangue precioso. Teve um sofrimento. Teve humilhação de um Deus que desceu a humilhação de descer na terra, a ponto de descer na terra e ser crucificado como o pior dos seres humanos. E para pior ainda, que é o que eu acho que foi, assim, eu acho não, eu tenho certeza. Foi a separação de Deus naquele momento, da cruz. E o quanto foi precioso isso. Então, o Evangelho deve ser pregado para todos. E Jesus está dando a oportunidade, mas a gente tem que deixar claro que é algo precioso. Não é banalizado, não. A gente está pregando o Evangelho para a pessoa, né? Eu falo até para a questão de escárnio. Tem pessoas que você já pregou o Evangelho e agora está escarnecendo. Para essa pessoa, você vai pregar de novo? Para que você vai trazer novamente a palavra de Deus, algo tão precioso para essa pessoa, se ela vai jogar como escárnio? E até fazendo chacota. Então o Evangelho é pregado com a seriedade, com a preciosidade que ele tem. E a gente percebe essa preciosidade aqui, na instrução. O quanto esse Evangelho tem que ser pregado como algo precioso. A pessoa vem e a gente recebe em amor. Mas a partir do momento que tem escárnio, a gente não vai pregar mais para essa pessoa. Porque o Evangelho é precioso. É precioso demais. O escárnio não cabe para algo tão precioso que é a mensagem da cruz. Então, Jesus passando a instrução para pregar o Evangelho em Israel, né? E quem receber, vai receber a paz e vai receber salvação. Mas também, se não quiser, tudo bem, sacode o pé e vamos para a próxima casa. Vamos pregar para o próximo, porque tem pessoas que estão sendo salvas. E várias pessoas foram salvas aqui com essa pregação do Evangelho. Eu também não tenho dúvida de que se Jesus passou essa instrução para sacudir o pé e ir para a próxima casa e levar a paz para o próximo, é porque tinham pessoas que não iam aceitar também. Não diferente de hoje, tá? Para quem prega o Evangelho sabe que é isso. Uma pessoa recebe e a outra acaba não recebendo, né? Contudo, a gente não faz distinção e prega a todos. Prega a todos, né? E aí a gente fala, puxa vida, deixei a semente lá. Se vai germinar ou não, não sei. Quem faz a obra é Deus. Eu jogo a semente, né? Tá aí, fiz minha parte. Se a pessoa não quer receber agora eu vou bater os pés no chão, limpar a poeira e vamos para o próximo. Vamos levar a paz para o próximo, que pode ser que no próximo receba agora, ali naquele momento já receba Cristo. Seguindo com o nosso estudo, tá? Que nada faltaria a eles no trabalho diligente, né, do 9 ao 10, tá? Não provereis nem de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
Quer dizer, não faltou nada para os discípulos. Jesus não deu nada, mas não faltou nada. E a gente vê aí o cuidado de Deus. Né? Puxa vida, é tanta informação que esse texto traz, que assim, é uma fonte inesgotável de sabedoria que você pode tirar aqui. É fonte inesgotável, né? A gente vê que Deus está enviando eles no meio de lobos e devoradores, né? Mas também está dando o quê? Suporte para ele, não está deixando sozinho, está com Deus. E é o que acontece na vida do pregador, na vida de quem está fazendo a obra de Deus. Não está sozinho. Tem a dificuldade, mas Deus está ali do lado. E a gente vai ver tudo isso daí no decorrer do nosso estudo. Tá? Nada faltaria. Tá? E define que a casa onde eles deveriam ficar a critério de boas-vindas e onde tinha receptividade, a paz iria chegar. Né? Mas onde não tivesse essa receptividade ao Evangelho, né? Tinha juízo. Seguia o juízo. Seguia o juízo. Né? A ponto de falar de Sodoma e Gomorra, que é uma referência de imoralidade sexual lá do Antigo Testamento, que estudamos aqui, lá em Gênesis, na revista anterior, e falando que o rigor seria maior ainda. Puxa vida, olha o peso do Deus, porque 100% Deus e 100% homem, falando que haveria maior juízo sobre essa casa. Então, a partir do momento que você prega o Evangelho, a pessoa sabe a verdade, o juízo de Deus está sobre, né? Você vê o peso que é a palavra de Deus. A palavra que está sobre a vida daquela pessoa. Naquele momento que você liberou a palavra, que você levou a palavra de Deus, do Evangelho, para essa pessoa, o peso do que está sobre a vida dele. O juízo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Né? E a gente precisa pregar. Mas o juízo de Deus seguiria ali. Aliás, eu digo que se as pessoas soubessem o peso que é a partir do momento que você conhece a verdade, o peso que tá ali, que é o do juízo, que você já conheceu a verdade, é melhor não conhecer. É melhor não conhecer. Seguindo com o nosso estudo, irmãos. Tá? Então, nesse primeiro tópico, nós falamos exclusivamente sobre a instrução. Chega na casa, prega o Evangelho, leva a paz. Se a pessoa quiser receber, ela vai receber a paz. Se não quiser, segue-se o juízo. A instrução. Agora, Jesus vai dar o quê? Admoestação. Tá? Ele vai falar um pouco sobre a dificuldade que é seguir a Jesus. Lá em 16, 23, capítulo 10, do 16 ao 23. Eis que vos... Olha só, irmãos. E aqui é uma parte que pega, tá, irmãos? Jogando aqui, e assim, quando a pessoa procura fazer a vontade de Deus de coração e seguir fielmente a Jesus, esses fatos, essa replicação de perseguição a pessoa vai ter. Se você não está tendo nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de confronto, de situações difíceis, por pregar o Evangelho, reflita se o Evangelho está sendo pregado da maneira que Deus é. Porque Jesus deixou claro que teria dificuldade. Teria situações difíceis que você passaria por amor ao Evangelho.
você viveria perseguições por causa do Evangelho. E se está tudo, você não está sentindo nenhuma dessas perseguições, nada, faça uma reflexão, irmãos, porque é inerente ao discípulo tomar a cruz de Cristo. E a mensagem da cruz de Cristo é você falar não para você. E a cruz de Cristo é você nadar contra a maré. E a cruz de Cristo é a porta estreita. Aliás, se você parar para escutar no rádio hoje, como é difícil eles falarem de porta estreita, né? Como é difícil falar de lugar que tem ali espinhos para você passar, locais espinhosos para você passar. Mas é a porta da salvação. Então vamos às admoestações. Diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simplices como as pombas. Puxa, sabedoria. Só aqui dá uma pregação, né? Só nesse pedaço aqui de admoestação dá uma pregação. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como eu vos havei de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que fala, mas o Espírito Santo é quem fala em vós. E o irmão entregará a morte o outro irmão, o pai ao filho. E haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Né? E aqui Jesus, com muita clareza, alerta acerca dos inimigos do reino, né, da própria casa, que o seguissem. Né? Jesus não tinha prazer nessa divisão, mas era situação irreversível. Né? E no versículo a gente vê o quê? Que Jesus, que o perigo era inerente e que o custo era alto para esses judeus, para esses discípulos, né? Mas os encoraja dizendo que o Pai, pelo Espírito Santo, ministrará poder para eles falarem conforme a sua vontade, e faz a promessa. E fez a promessa, em que diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Uma coisa é fato, né, irmãos? A partir do momento que você num ato você recebe a salvação, e exceto Judas, todos eles receberam esse ato, se instalou esse processo de crescimento espiritual nos discípulos. Salvação é um ato, e os 11 foram salvos, com exceção de Judas, que este não tinha recebido a Cristo, né? Não tinha recebido a Cristo, mas se instalou um processo onde, ao final de todo esse processo, eles viveram todas essas admoestações e foram martirizados, com exceção de João.
que viveu na ilha de Patmos, com a exceção de João. Mas todos viveram os mártires, foram martirizados e viveram a perseguição. Inclusive João, que só não foi martirizado, mas viveu também, foi preso e acabou a vida numa ilha lá. Contudo, cheio da graça de Deus. E nos deu a ponto de escrever o livro de Apocalipse. Mas todos viveram a perseguição, claramente conforme Jesus descreveu aqui. E ele deixando a promessa aí na parte B do versículo 22. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E essa é a caminhada de todo crente que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Ele persevera e ao final recebe a salvação, porque se instalou um processo, um ato onde ele foi salvo, e se instalou um processo de santificação na vida dele. Foi o que aconteceu com todos os discípulos aqui, com a exceção de Judas, o Iscariote, onde eles viveram esse processo e viveram essa promessa que Cristo deixou, deixando muito clara a verdade, o quanto Jesus foi muito claro, transparente com eles, né? E essa clareza é a ponto até de chocar, né? Porque em alguns momentos tinha alguns discípulos, como a gente viu lá em João 6:66, alguns discípulos fizeram o quê? Foram embora. E Jesus em algum momento pergunta até para os discípulos: vocês querem ficar também? Vocês não querem ir junto, não? Então a gente vê a clareza. E que assim, irmãos, realmente quando você faz uma síntese, assim, uma análise mais macro, né, mais recuando o zoom ali, olhando, você fala: puxa vida, o povo de Deus é daqui mesmo. Ele tem a missão de pregar o Evangelho e abençoar a vida das outras pessoas. Mas nós não somos daqui. E quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, se torna mais claro isso daí. Quanto nós não somos daqui. Essa não é na nossa terra. Nós estamos com uma missão aqui. Nós temos uma missão clara e instruída já. E quanto mais a gente se aproxima, a gente ora a Deus e se apega com Deus, e Deus vai falando ali no seu coração, você vê que realmente a nossa pátria é a pátria celestial. Então a gente vê o quê? Os 12, Jesus admoestou os discípulos, os 11 salvos, exceção de Judas, que não foi salvo, porque era o filho da perdição, né? Ele teve toda a oportunidade, por estar vivendo ali os milagres com Cristo, mas não aceitou a Cristo, né? Mas todos eles viveram essas dificuldades. Mas tinha promessa, não estava sozinho. Não vamos reforçar só a dificuldade, mas vamos trazer também que Deus estava com eles, o Espírito Santo estava com eles. Os estímulos, capítulo 10, do 24 ao 33. 24 ao 33. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Quer dizer, se o dono da casa o pessoal chama de Beelzebul, que é o diabo, imagina vocês que são, se vão me chamar de Beelzebul, imagina vocês que vão me seguir. Se eu que sou o mestre, que estou instruindo vocês, que escolhi vocês, que estou salvando vocês, que salvei vocês, me trataram assim, imagina vocês.
seguindo aí com o nosso estudo. Portanto, não temais. Você vê que para cada movimento de dificuldade, Jesus reforça o quê? Né? Que ele os princípios espirituais. Né? Ele traz aqui, portanto, não temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz, e o que se diz ouvido, proclamai aos erados. Não temai os que matam o corpo e não podem matar a alma. O corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E se nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai? E quanto a vós outros, até o cabelo de toda a nossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai, que está no céu. E aqui, Jesus deixando claro o quanto a pessoa tem que se negar. E aí entra, se a gente trazer um pouco para o nosso dia a dia, em que aspecto da nossa vida, é uma reflexão, tá, irmãos? E eu trago essa reflexão para mim também, como aos irmãos. Em que aspecto da vida a gente tem que tornar clara a palavra de Deus? É no trabalho? Né? De repente você está em rodas que não é conveniente, você não está se posicionando corretamente? É na faculdade? Para o jovem lá, o jovem está fazendo faculdade e está com pessoas ali que está tímido de falar que é crente? Né? Ficar com vergonha de falar que é crente? É para aqueles amigos que você tem ali no seu convívio, que são pessoas, né, com uma ascendência social, em que te torna bem você estar ali? Então, irmãos, o Evangelho é para isso, tornar claro. Tornar claro a sua missão. Você tem que ter muita tranquilidade dentro de si em saber quem eu sou e para que eu estou aqui. 2 perguntas-chave, que muita gente elas ficam perdidas a vida toda nisso daí. Quem eu sou e para que eu estou aqui. Qual que é a minha missão aqui? Qual é o meu objetivo? E impressionante que você vê pessoas até com idade, com uma certa idade, em que não se encontraram ainda. E a palavra de Deus aqui está deixando claro, você é um filho de Deus. Você tem a missão de ser, Deus está escrevendo a Bíblia no seu coração, para que você seja um testemunho vivo e que você possa abençoar outras pessoas. Os estímulos que Jesus dá nessa missão aos discípulos, de 10, 24 ao 32, tá? As dificuldades, tá? 10, do 34 ao 39. Não penseis que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas espada, mas vim por causa da divisão entre homem e seu pai,
entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Não precisa sair brigando com eles não, tá, irmãos? Mas você, daqui não é para você já arrumar motivo para falar, agora, já que, né? Mas a divisão que é ideológica. Porque às vezes dentro de casa você tem alguém que não é crente. Ideologicamente, a pessoa pensa, a pessoa é diferente de você. Os seus conceitos e preceitos se norteiam baseados na Bíblia, e a pessoa não. E existe o conflito, né? E aí, nesse sentido que traz esse conflito entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e a sua sogra. Trazendo em miúdo, se seu pai, não crente, pega e fala, não quer que você leia a Bíblia, você fala, olha pai, eu te respeito, porque a Bíblia fala que eu devo te respeitar, mas no meu coração eu aceito a Cristo como Senhor e confesso diante de você, com todo o meu respeito que eu tenho pelo Senhor, o Senhor é meu pai, eu te respeito como meu pai, porque a Bíblia me fala que eu devo honrar meu pai e minha mãe, mas Cristo está no meu coração. Eu aceito a Cristo, eu tenho que confessar isso para o Senhor. Ou um pai para sua esposa, ou um pai para o seu filho, ou uma esposa para o seu marido. E ali, com toda a sabedoria, né, que a cada dia o Espírito Santo vai dando, você vai dando um bom testemunho, né, e vai jogando as sementes, e deixa Deus fazer a obra. Se ele aceitar, glória a Deus, você ganhou sua família para Cristo com toda a sabedoria. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, acha-la. Gente, esse versículo aqui é uma síntese de tanta gente que está perdida na vida, né? Em tanto sentimento, em tanto, sabe, em tanta vaidade, em tanta coisa, numa busca doida, seja através de um prazer imediato, que é as drogas, né? Às vezes uns problemas mal resolvidos, que a pessoa busca um prazer, e a pessoa, ou às vezes a pessoa fala, puxa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser próspero na minha vida, e sempre o sentimento de vazio, sendo que aqui já está a receita. Entrega a sua vida para Cristo, que aí você vai encontrar a verdadeira vida. E nós vivemos numa sociedade consumista, onde as empresas até se aproveitam dessa carência para poder vender. E tem seu departamento de marketing ali que fica atento a essas necessidades, a essas carências humanas, para ganhar dinheiro. Sendo que a própria Bíblia já dá a receita aqui. É impossível a pessoa viver a felicidade plena se não entregar sua vida para Cristo. Quer perder a vida, você perde para ganhar. E quanta pessoa que você para conversar hoje em dia, e que você vê que a pessoa não se encaixa, não se encontra, não se enquadra, e vive atrás do quê? De prazeres para tentar suprir essa necessidade. Sendo que essa necessidade só vai ser suprimida, só vai ser esse vazio grande que a pessoa sente dentro do seu coração, só vai ser suprimido, só vai dissolver esse sentimento de busca quando você estiver com Cristo. Nessa receita aqui, ó.
quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. É aquela história, e eu não sou a favor eu não sou daqueles que prega que só vai para o reino dos céus aquele que não tem dinheiro. Eu acho que Deus, ele pode abençoar a vida da pessoa, né? Ele pode abençoar a vida da pessoa e a pessoa ser próspera. Ele pode abençoar a vida da pessoa e a pessoa ser próspera. Mas quanta casa grande aí, sem a presença de Deus, e que é uma tristeza. Você olhar para, eu acho que deve ser, o quanto deve ser triste, né? E a gente vê isso daí porque a gente vê muitos artistas ricos, milionários, né? Ali os atores lá em Hollywood, colocando uma bala na cabeça. E que tristeza deve ser você ter o dinheiro, você olhar para sua casa, ser aquela mansão, a mais bonita possível, e ainda se sentir vazio e triste. Que profundo, que tristeza, que coisa, né? Imagina que inferno aí. Isso é um inferno. É um inferno mental, né? A pessoa ter tudo, ter o dinheiro, comprou o carro. Meio parecido com Alexandre o Grande, né? Que conquistou tudo e depois falou: o que eu vou conquistar mais? E entrou em quê? Em depressão. Sendo que a grande realidade está aqui na simplicidade do Evangelho. Né? Então, a gente vê que o quê? Mesmo com essas dificuldades, a gente vai sintetizar um pouco mais lá na frente, tá? Com essas dificuldades, Jesus deixa claro que eles tinham se encontrado. Eles não estavam mais perdidos. Eles tinham se encontrado, eles tinham encontrado aquilo que ia dar força para eles viverem, motivação para eles viverem. E que foi a motivação deles. Ali foi a motivação deles. O Evangelho, a missão de Cristo, né? Com toda a dificuldade e com todas as fraquezas dele, como todos nós temos fraquezas, né? Foi a motivação deles, foi o Evangelho. E que ali, sem sombra de dúvida, eles tinham se encontrado ali. Eles tinham se encontrado. Eles sabiam que naquele momento, né, que começou o ministério, eles teriam as dificuldades, mas eles tinham se encontrado. Eles tinha chegado para eles o objetivo de vida. Qual que é a minha missão? Para que eu estou aqui? E essa é a pergunta que muita gente se faz. Por que eu estou aqui? Você chega para o não crente, né? Por que eu estou aqui? Né? E tem gente que entra em parafuso por essa pergunta. Por que eu estou aqui? Os discípulos se encontrando, tá? Nós vamos agora por 40 e 42, que diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderão seu galardão. Galardão, presente vindo da parte de Deus, a gente não sabe o que é esse galardão. A Bíblia não fala explicitamente, mas deve ser algo muito bom, né? Um presente da parte de Deus. E quando se fala em presente da parte de Deus, é um mistério ainda, a gente vai saber aí quando ou Jesus voltar, né? Na volta de Cristo a gente vai saber o que é esse galardão. Mas deve ser algo que olho nenhum viu, né? Que nem subiu ao pensamento humano, né? Deve ser algo muito bom.
e que é intranscritível, não dá para a gente transcrever. E a palavra de Deus não deixa claro o que é, mas é um presente da parte de Deus. Isso daqui vendo que Deus recompensa aquele que faz a sua obra. Tem a recompensa. Tá? E essas foram a primeira parte, né? Deixa eu ficar de olho na hora aqui também, porque senão daqui a pouco é meio-dia, eu estou segurando os irmãos aqui. Né? Essa daqui foram as instruções, onde tinha a instrução clara, admoestação, estímulo, dificuldade e recompensa. Tá? Então, esse foi o passo a passo dessa primeira missão dos discípulos. Tá? Indo agora para o capítulo 11, tá? A gente vai falar um pouco do testemunho de Jesus acerca de João, o Batista. Né? Então, na primeira parte, instrução que nós estamos trazendo hoje, tá? No estudo. Primeira parte, instrução aos discípulos, em que foi claramente feita, falando das dificuldades, admoestação, estímulos, recompensa, né? E agora, a segunda parte, nós vamos falar sobre João, o Batista, e o testemunho de Jesus acerca de João Batista. E que diz assim, ora, no capítulo 11, ora, tendo acabado Jesus de dar as instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. Do 2 ao 6, diz assim, quando João, tá? E esse João aqui é o João Batista, tá? Ouviu no cárcere, porque ele estava preso, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tá? Como eu disse nesse contexto, João Batista ele está preso. A resposta de Jesus no versículo 4 e 5 revela os sinais da sua divindade, porque uma série de sinais acompanhava a Jesus para que eles crescem nele como Cristo. E Jesus dando um belíssimo testemunho de João. A vida de João contrasta muito com a de vida dos religiosos, daqueles que diziam que o último profeta tinha demônios, no versículo 18, 11 e 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônios. Isso daqui é tratando o quê? Acerca da rejeição que estava instalada nessa relação, né? O contraste do Evangelho em relação aos judeus, levando aqui a oposição dos judeus em relação ao Evangelho, a oposição clara dos judeus falando que ali era fruto de demônio. Impressionante, irmãos. Eu estava vendo um vídeo, e até em inglês esse vídeo, e estava um homem pregando o Evangelho próximo ao Muro das Lamentações. Né? E a gente vê o quanto é clara e nítida ainda essa oposição. Né? Que ele pregando o Evangelho, você via alguns judaizantes cuspindo no chão com símbolo, ali numa simbologia de
de rejeição mesmo, né? E que o quanto existe ainda entre os judeus, infelizmente, essa rejeição a Cristo, né? E aqui eles falando que João Batista tinha demônios, que também a gente vê se replicando, falando que quem tinha demônio também era Jesus. E a gente vê como replica as situações, as respostas das pessoas ao Evangelho, né? Falando que aquilo que acontecia, aqueles sinais eram por conta dos demônios, tá? Vamos ler Mateus 11, do 20 ao 24, que diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado milagres que em vós se disseram, a muitos eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Eu contudo vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, eleva-te-á porventura até o céu, descerá até o inferno, porque sim em Sodoma, se tivesse operado milagres que em ti se fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Né? O sofrer de Cristo pelas cidades perdidas, tá? E aí a gente vê o quê? Que no versículo, o diagnóstico de Cristo era perfeito e que ele conhecia muito bem o coração daqueles que viviam nessas cidades, tanto no Antigo Testamento quanto na sua época. Você vê que ele tinha pleno conhecimento, sentimento que tinha lá em Tiro e Sidom, quanto aqueles que viviam exclusivamente na sua época, né? As íquas e iníquas cidades de Tiro e Sidom são denunciadas muitas vezes no Antigo Testamento, como a gente vê lá em Isaías. Eu não vou entrar no texto de Isaías, até por conta do tempo, tá? Mas peço aos irmãos para verem lá Isaías 23, que ele trata a respeito desse assunto, tá? E se elas tivessem tido esse privilégio de ter um testemunho, né, feito do Messias, né, e o de alimentar milagrosamente grande multidão, coisas que provavelmente se deu em campo aberto, perto de Betsaida, o orgulho dela teria se derretido, né? Vamos lá para o versículo 23. E tu, Cafarnaum, eleva-te-á porventura até o céu, descerá ao inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado milagres que em ti se fizeram, teriam ele permanecido até o dia de hoje. Tá? Então aqui o privilégio que essas cidades tiveram acerca dos milagres e oportunidade. O próprio Messias operando o milagre, né? E sendo muito claro, para Jesus, como foi Sodoma, como foi Gomorra, como foi Tiro, como foi Sidom, né? E como era claro também o sentimento especificamente naquela sua época, o sentimento de pessoas ali que foi uma enorme graça do próprio Messias trazendo milagres ali para eles como oportunidade, que foram rejeitados,
pelos judeus. Seguindo agora para a parte final do nosso estudo, e a gente vai entrar em algumas reflexões, tá, irmãos? Vamos lá para Mateus 11, do 25 ao 30, que diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, senão, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é um texto muito precioso, né? Versículo 25, a gente vê a fala de Jesus ali, né? Aos pequeninos, aos simples, né? Em que normalmente numa sociedade como a nossa são excluídos, os ditos excluídos, né? O quanto tem um lugar lá com Cristo, né? Quanto o humilde, o simples, né? O indouto, os pescadores, como os discípulos, os letrados, né? Os letrados como o próprio Judas o Iscariote, que era uma pessoa ali revolucionária, com aquele ímpeto, poderia ter tido um lugar com Cristo ali. Mas na sua presciência ele sabia que... Então você vê que mesmo para aquele humilde, esquecido, né, tem um lugar com Cristo. É os pequeninos, né? E aí esse texto muito conhecido entre nós e que nos dá muito conforto em muitas situações da vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Tem muita gente que precisa descansar a alma e não entendeu ainda que só por meio de Cristo vai conseguir descansar. Vai ter toda a dificuldade. E a síntese do nosso estudo, quando a gente fala tanto da instrução aos discípulos, você vai ter dificuldade na sua vida cristã. Assim como os discípulos tiveram, assim como Cristo teve oposições, você vai ter oposições. Mas a gente vê que, mesmo diante de toda a dificuldade, o melhor caminho que nós temos é essa porta estreita. O melhor caminho que os discípulos optaram foi pela porta estreita. Com toda a fraqueza que eles tinham ali no começo, e que, paulatinamente, eles cresceram. Passo a passo eles cresceram. Os discípulos. Assim como nós, replicando que somos discípulos de Cristo, passo a passo, vamos crescendo. Recebemos a salvação, foi um ato, e agora, paulatinamente, estamos crescendo, né? E esse crescer tem oposição, mas tem conforto vindo da parte de Deus. Tem dificuldade,
tem uma série de admoestações que ele deixou claro aqui acerca da palavra, mas ele disse que estaria conosco até todos os dias, até a sua volta. Então, existe uma promessa sobre cada crente, cada um, assim como os discípulos viveram, e isso serve para o crente, que se ele não voltar antes, se antes da volta, se antes da volta dele você morrer, todos os dias que você passar aqui, ele vai estar com você. E essa é uma promessa. E que você vai ter descanso para a alma também. E para aquela pessoa, e se ele voltar, amém. Nós vamos viver a volta de Cristo. E aqui essa palavra maravilhosa, que vem muito de encontro a essa sociedade que tem como resultante essa sociedade consumista, essa sociedade imediatista, em que as pessoas buscam tanto prazer e nunca se satisfazem, né? Compra um celular hoje, lança o próximo, não está bom, porque esse daqui já não está bom, eu vou comprar o próximo. Compra um carro hoje, tem que comprar um outro carro, porque esse daqui já não está bom, já não é o carro da moda. E vive assim. Vive perdido. E as pessoas ali mais, as grandes empresas sacam aquilo que a pessoa precisa, que a pessoa está nessa busca e joga e ganha dinheiro ainda, porque a pessoa vive nisso. Meu celular não está bom porque agora não é o de duas, tem que ter, não tem que ter, o meu só tem uma câmera, agora tem que ter duas. Não, de duas não está bom, agora tem que ter 3 câmeras, então eu vou comprar o de 3 câmeras porque eu preciso disso daí. Mas por que você quer isso? Eu não sei, eu tenho algo dentro de mim que quando eu vejo eu já fiz, já comprei. E eu me sinto feliz quando acabo de comprar. Será que não é o momento de você refletir que se isso daí não é um saco furado, que nunca você vai conseguir ter essa plenitude de vida? E que a plenitude de vida está em Cristo? E que é você entregar a sua vida para receber, se você quer ter vida, doe a sua vida para Cristo. E aí, irmãos, trazendo aqui, nossa, irmãos, deixa eu ver aqui que ficou pequeno aqui. Puxa vida. E aí, algumas reflexões agora, tá? Jesus chamou os seus discípulos e lhe deu ordens, estabelecendo o programa, o programa do reino, e nós somos chamados para cumpri-los de forma obediente. Enfrentamos muitos obstáculos no cumprimento da missão de evangelizar e fazer discípulos, mas o Senhor garantiu a sua presença em sua palavra. Então a dificuldade vai ter, né? Para todo mundo aqui que serve a Cristo, que está na obra, vai ter dificuldade, não tem jeito, né? Mas Jesus, ele garante que vai estar junto nesse tempo. Dificuldade vai ter, mas ele vai estar junto, tá? E aí também, né, João Batista, como exemplo de quem sabe o seu lugar no reino de céu, tinha consciência amadurecida, sabia efetivamente quem era e qual que era a sua missão aqui na terra, né? E Jesus Jesus também, revelando a sua comunhão plena com o Pai. Em Cristo temos intimidade com o Pai e ela deve ser renovada todos os dias, tá? E Jesus faz a maior de todos os convites aos cansados e oprimidos. Somos portadores desse belíssimo e atual convite. Então, irmãos, para essas pessoas, nós temos um remédio para elas. Remédio para a alma dela ali. Cansada e oprimida, né? E só Deus sabe, no fundo ali, né? O que cada ser humano tem de agrura, de sentimento. Só Deus sabe os pensamentos ali, as opressões que a pessoa vive, as cadeias que a pessoa vive ali, né?
E que o único remédio para essas cadeias, né, é Cristo, e que a gente tem essa mensagem para essas pessoas. Que Cristo é o remédio para essa pessoa que vive tão perdida no mundo. Amém? Irmãos, agradeço, ótimo domingo, de maneira costumais, como eu falo, como sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu falo uma ótima macarronada, um bom frango com molho. Aproveite seu dia em família, um dia abençoado, em nome de Jesus. Obrigado, Fernando, pela aula. Que Deus nos ajude, através do seu Espírito, a colocarmos tudo em prática, né, na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela não é somente teórica, é prática. Nós vimos aí Jesus ensinando seus discípulos e eles colocaram em prática aquilo que aprenderam do Senhor Jesus. Teve algumas falhas, sim, como o Fernando mesmo falou, não foram perfeitos, mas viveram uma vida que impressionaram e transformaram o mundo a qual eles estavam, seus contemporâneos. E só um que, né, foi escolhido, mas foi Judas, que era o filho da perdição. Esse não colocou nada em prática que ele ouviu e viu. Ouviu e viu, né? Ele não colocou, mas os demais colocaram em prática e Deus usou a vida deles tremendamente. E assim quer usar a nossa vida também. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Quer usar a vida de cada um de nós, que nós nos coloquemos à disposição de Deus para ser um vaso de bênção nas mãos dele. Vamos cantar o hino antes de nós orarmos, encerrando a IBD, que é o hino 18 do cantor cristão, que tem como tema Amor Sem Igual. Marcelo, a prelúdia da quarta estrofe, né? Pode ir? Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que levou ao seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Ó, crê Esse amor de Jesus, ó, crê esse amor de Jesus. A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justo veio ele salvar, mas pobres e fracos, culpados e maus, mandou pelo servo chamar. Ó, crê Esse amor sem igual, ó, crê esse amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus, porque seus pecados, qual grande montão, vedavam-lhe entrada nos céus. Ó, crê Esse amor sem igual, ó, crê esse amor sem igual. a
A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Ó, crê Esse amor sem igual. Ó, crê Esse amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer, por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Ó, crê Esse amor sem igual. Ó, crê Esse amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa, por tudo que ouvimos e aprendemos, ó Pai. Mais uma vez te pedimos, através do teu Espírito Santo, nos ajude a colocar em prática. Obrigado, Senhor, nos dê um bom domingo na tua presença e que à noite, aqueles que podem vir, possamos estar aqui para continuar louvando e engrandecendo o teu nome e assim celebrar também a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, amém.